Bom dia, minhas irmãs. Bom dia para quem está no Brasil. Boa noite para quem está no Japão. Bom dia. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um dia, né? A gente tá. A Dri falou que tá na rua, vai ouvir depois. Bom estudo, Deus abençoe, Dri. E vamos nós aqui entrar no Gênesis capítulo 7, versículo 14 e 15. E aí, vocês conseguiram fazer seus momentos de oração? Essa semana nós já entramos em consagração pela vida dos nossos esposos. É muito importante, é muito importante, né? A gente consagrar a nossa vida pela vida dos nossos esposos, como intercessoras, né? Como mulheres sábias para edificar o nosso lar. E nossos esposos, eles têm um papel muito é sério o papel que eles têm para exercer, né? Porque eles são o sacerdote do nosso lar. Deus estabeleceu assim. E nós temos, né, como um papel como auxiliadora na vida deles. Então nós precisamos ser essas mulheres sábias que edificam as nossas casas, né? Não deixar a tempestade chegar para depois a gente começar a interceder, para depois a gente começar a lutar no mundo espiritual, né? A irmã Lúcia falou que tá com visita também, que não vai poder escutar agora, depois ela escuta. Amém, não tem problema, Deus abençoe. Então, nós precisamos entender, né, que Deus estabeleceu uma ordem na família. E quando nós entendemos essa estrutura de ordem, né, nós conseguimos viver ali em harmonia dentro do propósito de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, né, que o nosso esposo, ele é o sacerdote do nosso lar. Ele é chamado para liderar, né? E essa liderança, ela deve ser com amor, ela deve ser em santidade, ela deve ser com responsabilidade, assim como Cristo, né, ama a igreja. Isso tudo está escrito na palavra de Deus, né? E nós, como mulheres, nós temos um papel fundamental, né, de auxiliadora idônea, né, da mulher que auxilia, que edifica a nossa casa, né? E isso não nos faz ser inferior aos nossos esposos, mas nos faz entender que nós somos alguém que fortalece, que edifica e que apoia os nossos esposos. E como nós podemos fazer isso? Com oração, com sabedoria, né? Lá em Provérbios 14, vai falar que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a insensata, ela vai derrubar a casa com as suas próprias mãos. Então, isso significa o quê? Que como esposas, nós temos o poder, né? Olha só como isso é poderoso. Nós temos o poder de construir um ambiente, né, de paz, de amor, de crescimento espiritual, ou nós podemos. Aí tá chegando a notificação aqui. Nós temos o poder, né, de construir um ambiente de paz, amor e crescimento espiritual dentro do nosso lar. E uma das maiores, né, formas da gente edificar e construir é a intercessão. Então, interceder, né, pelos nossos esposos, é um ato de quê? De amor, de obediência a Deus. Então, quando nós oramos pela vida espiritual, pela vida emocional, pela vida física, né, do nosso marido, do nosso esposo, nós estamos cobrindo os nossos esposos diante do Senhor, fortalecendo eles para que ele cumpra o chamado de ser o líder segundo o coração de Deus. Então, o inimigo, ele sempre vai tentar enfraquecer, né, os nossos lares. Por que que o inimigo faz isso? Porque ele sabe que uma família firmada em Cristo, ela é poderosa, né? Mas a oração de uma esposa que busca o Senhor, ela pode transformar, né, situações e trazer libertação.
Então, se queremos maridos sábios, íntegros e fortes espiritualmente, nós precisamos ser mulheres de oração, mulheres que batalham no secreto e que confiam em Deus. O nosso papel, ele não é corrigir, né? Ele não é pressionar ou exigir, né? Mas amar, encorajar e interceder pelos nossos esposos, né? Que possamos ser esposas que edifiquem os nossos lares, né? Sobre a rocha, com palavras de vida, sabedoria e uma fé inabalável, né? Então, por isso, nós estamos aqui a nível de introdução, fazendo esse comentário sobre a nossa vida como uma mulher sábia que edifica a nossa casa, intercedendo pelos nossos esposos. Essa é a nossa semana, essa é a oportunidade que nós temos, né, nessa semana toda, dessa quinta-feira agora, até a próxima quinta-feira, de orar pelos nossos esposos. Tira um tempo, né, se Deus tem te mostrado alguma coisa, ore por esse ponto, por essa área, jejue, né? Coloque orações específicas diante do Senhor, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava perguntando, Gê, mas como que eu faço um jejum, né? Pelo meu marido, pelo meu esposo e tal. Eu falei assim, você precisa ser específica, né? Você precisa ser específica e muitas pessoas acham que que a intercessão, que a oração é o que a gente quer que aconteça na vida do marido. É como se a gente desse ordem para Deus e Deus fosse lá e fizesse, né? E não é isso, né? A gente precisa orar com respaldo na palavra de Deus. Então, por exemplo, se o meu marido, ele ainda não está exercendo o papel de sacerdote dentro do lar. O que é um sacerdote? Aquele que santifica a família, aquele que ora, aquele que traz a palavra. Então, é aquele que Deus estabeleceu ele como sacerdote. Se ele ainda não faz isso, eu vou orar especificamente para que ele comece a fazer isso. Então, vocês conseguem perceber que é diferente, né, a oração guiada pela palavra do que o que nós queremos, porque o que nós queremos é que o nosso esposo muda, mas nós não queremos mudar. E no livro, quem já leu o livro, né, O Poder da Esposa que Ora, ou quem já ouviu esse audiobook, vai entender ali que a primeira mudança começa em nós, que somos as esposas, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento e buscar o Senhor. Aí ela falou, mas Gê, como que eu faço? Eu falei assim, vai, pesquisa, busque na Bíblia versículos que falam sobre o casamento. Hoje a internet, ela é uma ferramenta muito boa para nós encontrarmos versículos, para nós reunirmos versículos que falam sobre casamento, né? Então, nós temos ferramentas hoje nas nossas mãos que pode nos auxiliar muito quanto a isso. Então, faz lá, né? Busque a direção, leia os versículos, aquele versículo que o Espírito Santo saltar os seus olhos assim, falou, peraí, deixa eu ver o que esse versículo quer dizer, o que eu tenho para aprender aqui sobre esse versículo, e o Espírito Santo vai nos conduzir, né? Nós precisamos ter esse hábito de ser conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, não pelas coisas que os outros acham, que os outros pensam ou que os outros falam, né? Então muitas pessoas pensam, abre um jejum aí para que o seu esposo faça isso, faça aquilo. Isso está respaldado na palavra? Se tiver respaldado na palavra, ok. Agora, se não tiver respaldado na palavra, minhas irmãs, corre disso, tá? Corre disso, porque muitas vezes a tendência nossa é ser moldado pelo que o outro diz, né? Ser moldado pelo que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. E a gente acaba, né, a perdendo a nossa identidade. Eu, um certo tempo da minha vida, eu acabei perdendo a minha identidade, porque era muitas pessoas falando, né? E eu, ao invés de eu buscar o direcionamento na palavra, eu ia pelo que a pessoa falava, o que a pessoa dizia, o que a pessoa achava, né? E aí, quando houve ali o meu verdadeiro encontro com o Senhor, né? Que foi ali na minha... que foi ali no meu tempo que o Senhor me mostrou que assim como eu imaginava na minha mente, assim eu iria me tornar. E aí eu vi que muitas coisas, né, ao invés de eu pegar referências
me edificavam, eu seguia conselhos de pessoas que nem tinham uma vida com Deus, né? Que nem tinha um temor ao Senhor. Então nós precisamos muito, né? Realmente, de fato, ver o que a Bíblia diz, né? O que que a Bíblia diz que eu posso orar pelo meu marido como uma auxiliadora idônea, como uma mulher sábia que edifica a minha casa. Então fica aí, né, a dica e o encorajamento, né, para que vocês orem. Não deixe a tempestade chegar. Ore, consagre, interceda pelo seu esposo. Esse é o maior ato de amor que nós podemos expressar pela vida de alguém, que é a intercessão, né? Quando a gente intercede por alguém, eu entendo, né, que esse é o maior ato de amor que a gente pode fazer pela vida de uma pessoa. Amém? Então vamos orar. Vamos orar, pedindo a direção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse estudo de hoje. Se alguém que tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui também, que a gente vai estar orando, né? E vamos continuar. Nia Dadá melhorou? Ela melhorou a dor de cabeça? Lô, o Davizinho melhorou a cabecinha dele? O Davi sofreu um acidente na escola e fez um corte na cabeça. E aí também... Tá melhorando. É? Graças a Deus. Ele não foi também, não. Melhor melhorar primeiro, né? Então vamos, né, orar por esse estudo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Pai, te bendizer, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e o Senhor tem nos abençoado tanto nesses estudos, Pai. O Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem trazido entendimento, tem trazido sabedoria, tem trazido graças à nossa vida, e nós só temos louvor no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Gratidão. Obrigado, Pai, por tanta graça, por tanto amor, por tanta misericórdia sendo derramada sobre as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra, de observar pontos que, se nós não parássemos, se nós não estivéssemos aqui, Pai, nesse estudo, nós não perceberíamos, nós não entenderíamos, mas eu quero te louvar, Pai, te agradecer, porque o Senhor tem nos trazido, o Senhor tem reservado esse tempo para nos ensinar e nós queremos aprender com o Senhor. Continue, Espírito Santo, nos guiando a toda a verdade. Não nos deixe enganadas, não nos deixe, Senhor, presas a crenças limitantes, mas nos ajuda, Pai, a viver a tua vontade, nos ajuda a viver debaixo da tua presença, nos ajuda a caminhar, dar cada passo das nossas vidas com a direção do teu Espírito. Que o teu Espírito venha iluminar as nossas vidas, iluminar nossa mente, iluminar nossa conduta, nossa fala. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos abençoa. Eu quero também pedir pela vida do meu netinho, que o Senhor continue abençoando a vida dele, ajuda ele, Senhor, a cada dia mais ficar firme na palavra, esse culto que ele tem feito, Pai, que tem trazido tantas pessoas, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem avivado o coraçãozinho dele, continue abençoando ele e cura a cabecinha dele, Pai, cura aquele corte, que não dê nenhuma infecção, que o Senhor o abençoe, Pai, em nome de Jesus. Também, Pai, a, a, a Radassa, pai, a Dadá, filha da Nia, que ela já até escreveu aqui, hoje à tarde a Dadá estava melhor, daí eu falei que foi o remédio, e ela disse, não mamãe, foi a oração que sarou, glória a Deus. Amém. O Senhor é o médico dos médicos. Que o Senhor continue trazendo a restauração total para a vida da Dadá. Que o Senhor abençoe toda a sua família, guarde, livre de todo mal. Em nome de Jesus também eu consagro toda a nossa família, consagro as nossas vidas, a vida dos nossos esposos, dos nossos filhos,
consagramos ao Senhor, Pai. Nós sabemos que a consagração ela tem o sentido, Pai, de que nós não podemos fazer nada, nós não sabemos nada, mas o Senhor sabe aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos agir. Então, conduza, Senhor, cada situação e que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Nos conduza nesse estudo, nos revele aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração e que nós possamos a cada dia mais ficar firmes. Abençoa as irmãs que não conseguiram participar, continue nos abençoando, nos firmando, nos guiando a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui entrar em Gênesis, no capítulo 7, versículo 14 e 15, que vai dizer assim: o dia em que todos os escolhidos estavam na arca, né? A salvação está completa, nenhum dos escolhidos faltou. Olha só, o dia em que Deus separa os seus, né? O tempo da graça, ele estava chegando ao fim ali. E a arca já estava pronta, o juízo estava prestes a cair. E então Deus reuniu todos aqueles que seriam salvos e nenhum deles ficou de fora. Você já pensou nisso? Deus não deixou nenhum dos seus para trás. Aqueles que pertencem ao Senhor, eles não vão ficar para trás. Aqueles que são conhecidos do Senhor, eles não vão ficar para trás. Então hoje nós vamos entender como esse momento, né, aponta para o futuro e como Deus ainda está reunindo os seus escolhidos para a salvação eterna. O texto nosso base de hoje está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 14 e 15, que vai dizer assim: eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros de toda a qualidade entraram para a arca, na arca de 2 em 2, e de toda a carne que havia fôlego de vida. Uau! Tudo isso estava dentro da arca. O que esse versículo vai revelar para nós detalhadamente, né? Que primeira frase que está dizendo ali é que entraram para Noé na arca. Só um minutinho. Eles entraram, né? Todos os animais, eles entraram na arca. Então, a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que Noé, você já pensou se Noé precisasse ficar correndo atrás de todos esses bichos, né? E indo atrás de um, de outro, saber o que era homem, o que era mulher, o que era macho, o que era fêmea, e para entrar na arca, né? Mas Noé não teve que correr atrás desses animais. Deus os trouxe. E isto mostra o que para nós aqui? A soberania de Deus, né? A soberania absoluta de Deus, que os animais, eles ouvem a voz do Senhor. Os animais, eles são conduzidos ali pela a voz do Altíssimo, né? Então, isso mostra, né, a soberania de Deus no chamado à salvação, né? É o Senhor que nos chama para ser salvos. É o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, né? O Espírito Santo tem esse papel de nos convencer sobre o pecado, sobre o juízo, sobre a justiça de Deus, né? Então, a lição que nós entendemos aqui é que Deus atrai, né, os seus para a salvação. Ninguém entra na arca por mérito próprio, ou seja, nós não vamos ser salvas pelo nosso mérito, né? Nós não vamos ser salvas por aquilo que nós fazemos, porque nós somos boazinhas, ou porque aquilo que nós ajudamos. Não vamos ser salvas. Isso são características, né, de um salvo. Um salvo, ele tem características, né, de ajudar, de ter cuidado no agir, no falar, no pensar, mas isso não é
Isso é evidência de salvação. Agora, a salvação, ela é pela graça, né? Através da fé. Ai, Angelita, como que eu sei que eu sou salva? Eu tenho fé, o Espírito Santo testifica dentro do meu coração que eu sou uma pessoa que sou salva pelo Senhor, né? E o Espírito Santo, ele tem um relacionamento comigo. E eu acredito que ele tem um relacionamento com vocês também. Ai, Angelita, mas como que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo fala de várias formas. A primeira fala do Espírito Santo é pela palavra, né? O Espírito Santo fala pela palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que vai nos limpar, que vai nos conduzir. O Espírito Santo também, ele fala ao nosso coração. Ele fala na nossa mente, ele testifica, né, no nosso coração. Há uma convicção, né? Olha, eu sou salvo. E essa convicção, ela vem também, ela vem acompanhada de mudanças, né? Ela vem acompanhada de transformações. A gente vai olhando para trás como que era a nossa vida antes de Jesus entrar e a gente vai observando as transformações que a gente tem, né? Aonde eu irava, eu não iro mais. Aonde eu cometia alguns tipos de pecado, eu não peco mais, né? Então, a santidade, ela vem acompanhando a vida dos salvos. Ah, Angelita, mas peraí, tem pessoas que falam que são salvas, né? E eu não vejo mudança na vida dessa pessoa, não. Ela sempre cai no mesmo pecado, ela não tem cuidado com falar, ela se preocupa mais com a vida do outro do que com a própria vida dele mesmo. Então, essa pessoa aí. Então, aí. Eu acho isso um terreno muito perigoso, a gente julgar a vida da outra pessoa. Se o Espírito Santo te mostrou alguma coisa, cabe a nós orar, né? Cabe a nós orar. Mas, então, cabe a nós orar, mas não julgar aquela pessoa, porque a gente não sabe o trabalhar de Deus, minhas irmãs, né? A gente não sabe o trabalhar de Deus na vida de cada um. Então, quando a gente começa um julgamento de que, aquela pessoa tá na igreja um tempão, não muda, continua falando dos outros, continua tendo o pecado da maledicência, ela não aceita nada que Então, assim, ó, eu falo por mim, cada um vive a sua vida, né, do jeito que o Espírito Santo conduz. Mas eu falo por mim, eu não entro nesse terreno. Sabe por que eu não entro nesse terreno? Porque à medida que nós julgamos o outro, nós vamos ser julgados. Isso é a Bíblia que diz. O julgamento só cabe a Jesus, né? Porque Jesus é o justo juiz. Então, eu tenho esses conceitos dentro do meu coração. Então, se eu me incomodo com alguma coisa que a outra pessoa está fazendo, o que eu faço? Eu oro pela vida dessa pessoa. Agora, se o Espírito Santo mandar eu falar, aí é diferente. Porque se o Espírito Santo mandar eu falar alguma coisa para essa pessoa, o Espírito Santo já vai estar incomodando essa pessoa também, e aí isso vai testificar, e aí vai ter a mudança. Entendeu? Mas tem muitas pessoas também, que é o outro extremo, que fala que o Espírito Santo falou com essa pessoa, e aí chega na pessoa, a pessoa fala, não, o Espírito Santo não falou nada comigo, não. Então, é a própria pessoa que quer dar ordem na vida da outra pessoa. Eu sempre gosto de contar um testemunho, que uma vez um pastor chegou lá na nossa empresa, lá no Japão, e esse pastor chegou pro meu esposo e falou assim, irmão Márcio, eu vim aqui porque Deus mandou, o Espírito Santo mandou eu vir aqui que o senhor que o senhor ia me dar um carro. Aí o Márcio olhou para a cara dele e falou assim, pastor, então eu vou ter que esperar o Espírito Santo falar comigo, porque o Espírito Santo não falou nada comigo de te dar carro, não. E eu não vou dar carro pro senhor, não. Então, a gente tem que ter, né, esse discernimento, esse equilíbrio, né, de realmente saber se aquilo tá vindo do Senhor ou não, né? Então, vamos voltar aqui. Então, de toda a carne que havia fôlego de vida ali, né, Deus
preservou a criação e garantiu a sobrevivência dos escolhidos. Nenhum dos que deveriam estar na arca ficou de fora. Então, a lição que nós entendemos aqui é que aqueles que Deus separou para a vida eterna jamais serão deixados para trás. Qualquer informação importante aqui que a gente precisa, né, colocar no nosso coração e trazer para nossa razão, né, é que Deus que atrai as pessoas, é Deus que atrai os seus para si. E se você está aqui, é porque Deus te atraiu, é porque Deus te chamou, é porque Deus quer algo muito maior comigo e com você, né? Se você tem se comprometido, escutado a palavra, tem o desejo de saber como Deus quer que que a nossa vida seja conduzida, o que Ele quer realizar em nós, através de nós. Então, isso não é porque eu e você queremos, é porque o Senhor mesmo nos atrai. Isso está respaldado lá em João, capítulo 6, versículo 44, que fala assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Essas são palavras de Jesus, né? Jesus, ele falou: ninguém pode vir até mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, olha só, há um entendimento aqui muito importante que eu e você, nós só cremos em Jesus, nós só chamamos Jesus para ser o Senhor e Salvador na nossa vida porque o Pai nos enviou até Jesus. Então, olha só, é muito profundo esse saber disso, né? A irmã me escreveu aqui, irmãs, boa noite, bom dia, mais tarde eu ouço o estudo, bons estudos e fiquem com Deus, amém, irmã Mitty, Deus abençoe. Então, assim como os animais, né, não entraram na arca por conta própria, nós também não buscamos a Deus por nós mesmas. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos atrai, é Ele que nos amou primeiro e que nos chama todos os dias a estar com Ele. O Senhor aguarda por esse momento que nós estamos aqui aprendendo da palavra. E o Senhor aguarda também pelo nosso secreto ali no nosso quarto de oração, né? Toda mulher que é sábia, né? Toda mulher que é admirável, toda mulher que abre a boca, né, com sabedoria, você pode ter certeza que ela tem ali os seus momentos secretos de oração com o Senhor, né? Ela tem ali o seu coração derramado diante do Senhor, né? Então o chamado de Deus, ele é irresistível. Quando ele escolhe, ele conduz para dentro da arca. O que aprendemos com isso? Se você está em Cristo, é porque Deus te trouxe. Olha só que coisa mais linda. Registra isso no seu coração. Se você está em Cristo, é porque o Senhor te trouxe. Se você está no Senhor, é porque Deus te trouxe. Então, você já percebeu que foi Deus quem te chamou para a salvação? Ou você ainda acha que foi por sua escolha própria? Muitas pessoas acham que foi a escolha própria dela. Até tem uma linha teológica que acredita que é a própria pessoa que toma a decisão, né? E essa linha teológica, eu não concordo com ela, e quem conhece um pouquinho da palavra de Deus também não concorda com ela, porque por conta de, não tem só esse versículo, né? Tem vários outros versículos que a gente acabou de mencionar aqui, que fala de João 6,44, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, por isso que nós também precisamos ter muito cuidado com certas teologias, porque certas teologias falam que nós é que tomamos a decisão de aceitar Jesus, né? Até algumas pessoas faz o apelo, olha, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, né? E é muito pelo contrário, é o Senhor que nos aceita, né? A ser o nosso Senhor. É o Senhor que decidiu, né, ser o nosso Senhor e Salvador. Qual que é a lição espiritual que a gente vai tirar aqui para as nossas vidas, né? É que quando Deus separa os seus, nenhum se perde. Pode ficar tranquila.
Eu e você estamos separadas. Eu e vocês que estão aqui no Clube da Bíblia estamos separadas. E em nome de Jesus nós não vamos nos perder na caminhada. Em nome de Jesus nós vamos ficar cada dia mais firmes. Em nome de Jesus nós vamos estar juntas lá no céu e na eternidade. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tira, né, como lição espiritual, é que Deus já sabe quem são os seus. Desde a fundação do mundo, Deus determinou quem ele salvaria, né? E essa doutrina, ela é uma doutrina que ela é muito delicada, que é a doutrina que fala da predestinação. E, inclusive, quando eu fui estudar essa doutrina no seminário, o professor muito sábio, ele pediu, olha, eu quero que vocês, nessa matéria, vocês vão precisar orar muito para que o Espírito Santo venha discernir para vocês essa matéria. Porque nessa matéria, ou vocês vão se converter de verdade, ou vocês vão deixar de ser cristãos. E houve muitas pessoas mesmo que saíram do seminário, que desistiram da fé, né? Por quê? Porque ela é uma doutrina que nos revela que Deus já escolheu os seus desde a fundação do mundo. Deus já determinou quem ele salvaria. Então a arca ali ela não estava aberta para qualquer um, mas apenas para aqueles que Deus trouxe. Efésios 1:4 vai falar assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, a Bíblia ela tem respaldo para essa doutrina da predestinação. Não é só esse versículo, a Bíblia tem vários outros versículos que falam sobre predestinação, ou seja, que Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, como o versículo aqui está dizendo. O segundo ponto, que é a segunda lição que a gente tira aqui, é que ninguém pode impedir o plano soberano de Deus. Nem os pecadores, nem Satanás, nem qualquer outro poder pode frustrar os planos de Deus. Todos os que Deus quer salvar, ele salvará, né? João 10, do 28 ao 29, fala assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Uau, isso é uma segurança muito grande para nós, né? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é algo que tranquiliza o meu coração. Não tranquiliza o seu? Então, nenhuma tempestade vai nos tirar das mãos do Senhor, nem um desafio vai nos tirar da mão do Senhor, ainda que o Satanás tente contra as nossas vidas, né? Ainda que ele tente tantas coisas, coloca tantas coisas, né, na nossa mente. Quantas pessoas, né, pensam que elas vão, quantas pessoas pensam que elas estão sofrendo tanto com ataques do maligno, ataques na sua mente, que elas pensam que tirar a própria vida, elas vão descansar, mas isso é uma mentira, né, do diabo. Isso é uma mentira delas, do diabo na vida delas. E o Senhor, se tiver propósito com aquela vida, essa pessoa ela pode fazer o que ela quiser, que Deus não vai permitir que aconteça aquele mal. Amém? Deus também, ele preserva os seus, mesmo em meio ao juízo. Quando as águas vieram, os escolhidos estavam seguros dentro da arca. Hoje, os escolhidos estão seguros em Cristo, longe da ira de Deus. A pergunta para mim e para você é: será que eu e você estamos dentro dessa arca firme? Ou estamos ainda hesitando? Ou estamos ainda prorrogando, né? Vamos fazer uma reflexão aqui sobre a eleição de Deus e a segurança dos salvos, né? Romanos 8:30 também vai falar: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou,
a esses também glorificou. Então a salvação, ela não é um fruto, né, do nosso esforço humano, mas ela é uma eleição graciosa de Deus. Deus nos elegeu, ele nos salvou, ele quis nos salvar. Então se Deus chamou alguém, ele vai garantir também que essa pessoa vai permanecer até o fim. Então o que que isso nos ensina? Que quem está em Cristo, né, não precisa ficar temendo, não precisa temer o amanhã, não precisa temer, né, as provações, não precisa temer as tempestades, né? Ele já decretou, né, a nossa segurança eterna. Então, o que que a gente precisa entender? Que nós precisamos descansar na soberania de Deus, né? Muitas pessoas ainda não estão descansando na soberania de Deus. Essas pessoas ainda estão tentando segurar, né, uma salvação, entre aspas, por suas mãos, por suas próprias forças, né? Nós não somos salvos pela nossa força, pelo que a gente faz. Ah, Angelita, então se eu não sou salvo pelo que eu faço, então eu posso aí continuar aí pecando, né? Eu posso continuar vivendo do jeito que eu quero, da forma que eu quero, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Ah, se a pessoa já pensa dessa forma, é uma evidência de que ela não é salva. Porque a salvação, ela nos traz responsabilidades, né? Ela nos traz uma vida de santidade. A palavra de Deus fala, sede santos porque eu sou santo, né? Somos pecadores? Sim, somos pecadores. A Bíblia diz que nós somos pecadores e que não há um justo sequer e que é pela graça que nós somos salvos. Mas eu pegar essa desculpa de que se eu sou salvo, eu posso continuar pecando, isso é uma evidência de que o Espírito Santo não está atuando na minha vida, de que a santificação, ela não está acontecendo na minha vida, né? Então nós precisamos, a Bíblia vai falar também que você vai conhecer o verdadeiro salvo pelos frutos que ele dá, né? Então, por exemplo, se eu sou salvo, mas cadê o fruto? Cadê o fruto que eu estou dando, né? Qual que aonde eu estou levando Jesus? Ah, será que eu estou levando Jesus, né? A minha vida é uma vida, igual eu falei para vocês ontem, né? Que eu encontrei a mulher ali no elevador e a mulher, ela me passou o contato de uma pessoa para limpar aqui para mim, a minha casa, e aí ontem eu acordei com a mensagem dela perguntando: Dona Angelita, a senhora é evangélica? E aí eu peguei e falei para ela: sou sim, e você? Aí ela falou: sim, eu também sou. E aí eu cumprimentei ela com a paz do Senhor Jesus, né? Então assim, mas o que levou essa mulher a perceber que eu era evangélica? O que eu vi ali, apenas eu conversei com ela como uma pessoa normal. Ela estava ali vestida de faxineira, ela estava vestida de. Ela estava ali vestida de faxineira, né? E só que para mim a vestimenta dela não mostra o valor que ela tem. O valor das pessoas para mim é que elas são a imagem e semelhança de Cristo. Pode ser uma faxineira, pode ser um lixeiro, pode ser um mendigo de rua. Qualquer um desses, eles têm um valor para mim que eles são a imagem e semelhança de Cristo. Eu vou tratar tudo igual, né? Então, assim, talvez foi o meu tratamento que eu fiz com ela que a fez perceber, né, que eu era uma seguidora de Cristo. E você? Como que você trata as pessoas? Né? Você trata as pessoas pelo que elas estão vestindo, pelo que elas estão usando, pelo que elas estão fazendo, ou você trata elas como imagem e semelhança de Deus? Você trata elas vendo ali, né, que Deus é o dono dessa pessoa. Então nós precisamos muito, minhas irmãs, muito vigiar, né, a nossa conduta principalmente, né, o nosso comportamento, o nosso jeito de tratar as pessoas, de realmente ser pessoas, né, que glorificam o nome do Senhor. Ah, o que que nós vamos
registrar hoje na nossa mente é que o chamado de Deus, ele é inevitável, né? Existe dentro da teologia, a gente estuda também sobre o chamado eficaz, né? Que é sobre isso, né? Lá Mateus 24:31 vai falar: e ele enviará os seus anjos com grande peraí, deixa eu pegar outra versão aqui que tá escrito clangor de trombeta. Eu nunca ouvi essa expressão. Mateus 24:31. Deixa eu abrir aqui. Mateus 24:31. Ó, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, nós aprendemos aqui, né, que o chamado do Senhor, ele é irresistível. O chamado do Senhor, ele é irresistível, ele é inevitável, né? Então Noé, como nós estamos vendo aqui, na vida de Noé, Noé não precisou buscar ali os animais, Deus os trouxe até ele. Assim também, no final dos tempos, Deus reunirá os seus escolhidos para a glória dele. Então, se eu e você estamos em Cristo, o nosso nome já está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar, né? Nem ninguém pode apagar esse nome, né? E a pergunta para mim e para você é: você tem certeza que está entre os escolhidos? Você tem certeza da sua salvação? Escreve aqui para mim. Você tem essa certeza? Se você não tiver, escreve aqui também. Eu não tenho certeza, Angelita, da minha salvação. Como que eu posso ter a certeza da minha salvação? Você tem certeza da sua salvação? Escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim se você tem certeza da sua salvação. E quem vai ouvir depois deixa seu comentário aqui, se você tem certeza da sua salvação. E se você não tem essa certeza, que você possa colocar aqui também, que nós vamos falar sobre isso, né? Então, como que isso se aplica hoje, né? Ó, a irmã Andréia já escreveu aqui, eu tenho. Como que isso, tudo que a gente ouviu aqui se aplica hoje na nossa vida, né? É que a arca representa Cristo e Deus está chamando os seus para entrar. Então, se eu e você ouvir o chamado, nós não podemos resistir a esse chamado. A segunda coisa é que a segurança dos escolhidos está na mão do Senhor nosso Deus. Nenhum daqueles que Deus chamou se perderá. Ele é fiel para preservar os seus. Terceiro ponto, o mundo ignora o chamado de Deus, mas os escolhidos, eles respondem. Olha só, isso é importante. Quem é escolhido do Senhor responde ao seu chamado. E essa resposta, ela traz o quê? Uma mudança, ela traz uma transformação, ela traz uma vida de santidade. Então, se Deus está falando ao nosso coração, não podemos endurecer o nosso coração. Nós precisamos nos entregar para Cristo a cada dia. A pergunta é: eu e você já atendeu esse chamado de Deus ou ainda estamos ignorando? Eu acredito que nós já atendemos esse chamado de Deus. Nós já estamos em Cristo, nós já estamos aqui na arca, né? Então, qual que é a aplicação prática para a nossa vida? Como eu posso viver como uma escolhida do Senhor, né? A primeiro ponto, minhas irmãs, é não confiar em nós mesmas, mas sim confiar na graça de Deus, né? A salvação não depende do nosso esforço humano, mas depende da fidelidade de Deus. Segundo ponto, viver como alguém que sabe que foi chamado para algo maior. Os escolhidos de Deus não vivem como o mundo vive, eles vivem para a glória do Senhor nosso Deus. Terceiro ponto, se Deus chamou eu e você, Ele também nos chama para anunciar a salvação a outras pessoas. Então, quem está na arca deve chamar os outros para entrar também nessa arca, né? Enquanto ainda há tempo. Então, a reflexão para nós hoje é: será que eu estou vivendo como alguém que crê na eleição e na soberania de Deus? Eu estou também anunciando a palavra de Deus? Eu estou também anunciando o evangelho? Ou eu só estou
pegando aí o evangelho, depositando no meu coração e não estou anunciando, né? O chamado dos escolhidos é também praticar o ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? Que a todo momento nós precisamos falar de Jesus, né? Nós precisamos estar ali atentas, né, à voz do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos conduza a ser pessoas sábias também, né, minhas irmãs? Porque quando eu sempre tenho contado aqui para vocês que quando eu vou sair, quando eu vou a algum lugar, e inclusive eu vou estar amanhã é sábado, amanhã eu vou entrar num cruzeiro e eu vou ligar, mas eu não sei, né, se a ligação vai pegar. Mas eu vou estar fazendo o meu estudo todos os dias e vou gravar. Caso a ligação não pegue, né? Mas amanhã eu ainda vou estar em casa, amanhã eu vou conseguir fazer normal. Eu vou entrar num cruzeiro à tarde e eu vou ficar 8 dias nesse cruzeiro, né? E aí eu não sei se a ligação vai pegar para fazer, porque tem locais que a gente tá passando que as ligações não pegam mesmo. Aí, caso a ligação não pegue, eu vou gravar, vou postar e depois eu mando aqui no grupo para vocês, tá bom? Mas eu vou continuar fazendo o meu estudo lá no navio. Então, qual que é o desafio para mim e para você hoje, né? É examinar a nossa vida, né? Será que eu e você tem certeza da nossa salvação? Será que nós temos certeza que estamos na arca ou ainda estamos do lado de fora? Se Deus está chamando eu e você, não resista. Entregue-se completamente a Ele. E o terceiro ponto, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa entender que a salvação é um chamado de Deus. E se você quiser também, compartilhe aqui nos comentários como essa mensagem falou com você. Nós concluímos o nosso estudo de hoje que Deus já está reunindo os seus escolhidos. E a pergunta é, eu e você estamos entre eles? João 6,39 vai falar, e a vontade de meu Pai é que nenhum daqueles que ele me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, se Deus chamou eu e você, Ele nos guardará. Ele guardará a nossa alma até o fim. Hoje ainda há tempo para entrar nessa arca, mas a porta logo vai se fechar. E se eu e você, será que eu e você estamos entre os escolhidos? Então, se tivermos, nós precisamos glorificar a Deus pela sua graça irresistível. Amém? Amanhã nós vamos ver Gênesis 7:16, que vai falar quando o Senhor fechou a porta, o juízo começou. Amém? Vamos orar? Alguém tem algum pedido de oração? Pode colocar aqui, se tiver. E vamos orar, encerrando esse estudo, né, que o Senhor nos deu. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse estudo que o Senhor tem nos alertado, Pai. Como o Senhor tem nos alertado, Pai, sobre a volta de Cristo. Jesus pode voltar a qualquer momento, Pai. E essa é a nossa arca, essa é a nossa segurança, estarmos em Cristo. E nós sabemos que muitos vão perecer, Pai, porque não estão em Cristo. Mas, Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pedir que o Senhor nos abençoe, pedir que a sua graça nos alcance, para que nós possamos abrir a nossa boca e falar de Jesus para as pessoas. Nós sabemos, Pai, que nós temos essa responsabilidade. Mas quantas vezes pessoas passam pela nossa vida e nós não falamos do Senhor, nós não nos comportamos como verdadeiras cristãs, que realmente atraia a pessoa para te conhecer. Mas, Pai, hoje nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos consagrar a nossa vida diante do Senhor. E pedir que o Senhor examine o nosso coração, examine a nossa mente, examine a nossa conduta, examine o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. E que o seu Espírito Santo venha nos convencer daquilo que estamos fazendo que não tem te agradado. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Por favor, fala conosco. Por favor, não nos deixa, Senhor, ser enganadas, mas nos conduza,
nos conduza e nos faça, Senhor, responder a essa graça com uma vida, Senhor, que glorifica o seu santo nome. Nos abençoa, nos ajuda, alcança, Senhor, as minhas irmãs que não puderam participar, fortaleça elas, Pai, na fé, fortaleça elas, Pai, nessa semana de intercessão pelos nossos esposos, Pai, nos ajuda, Senhor, fortalece a minha vida, me acorda, Senhor, de madrugada, continua me acordando, Senhor, de madrugada, para interceder pela vida do meu esposo, para interceder pela vida da minha família, como o Senhor tem me acordado, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a entender o seu propósito na minha vida, na vida dos meus filhos, Senhor, na vida do meu esposo, na vida do meu neto, Pai. Em nome de Jesus, ajuda também as minhas irmãs, nos ajuda, Pai, ser as intercessoras, as mulheres sábias que edificam o nosso lar. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, derrama sobre nós os seus dons espirituais, Pai, dom de fé, dom de conhecimento, Pai, dom de sabedoria, dom de discernimento de espírito, dons de interpretação de línguas, dons de línguas, Pai, dom de profecia, dom de cura, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter esse dom de cura, Pai, quando uma pessoa precisar, Senhor, de reclamar, pelo menos que está com uma dor de cabeça, que nós possamos orar, Pai, que nós possamos orar, porque nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é que cura, o Senhor é que salva, o Senhor é que traz, Pai, entendimento, discernimento, e é o Senhor que realiza tudo. Sem o Senhor nada podemos fazer. E é nessa confiança, Pai, nessa dependência do Senhor, que estamos aqui diante do Senhor, estudando a Tua palavra todos os dias. E que todos os dias da nossa vida, Pai, nós possamos aprender e ser conduzidas pelo Teu Espírito. Por favor, Pai, continua conosco, continua nos abençoando, nos dando sabedoria e graça, para que nós possamos entender cada dia mais a Tua palavra e os Teus propósitos na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, repreenda todo o plano do inferno, todo o plano do inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, Pai. Repreenda, Pai, e que derrube por terra todos os planos que Ele tem planejado para hoje, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E todos os dias, Pai, em nome de Jesus, destrone Satanás, Pai. Em nome de Jesus, não permita que ele venha concluir nenhum plano. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém? E eu quero falar com você aqui do YouTube que, a Andréia pediu aqui oração para o meu netinho Henry, minha filha e meu genro. Amém, irmã? Eu não vi, mas vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ainda na Tua presença, nós colocamos a vida, Senhor, do netinho da irmã Andréia, o Henry, a filha dela e o seu genro nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, é uma família, é uma instituição do Senhor. Nós não sabemos o que eles necessitam, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe o que eles necessitam, o que eles precisam entender. Então, Pai, que a Sua salvação chegue nesse lar, que haja, Senhor, ali a conversão dessa família, que o genro, ele entenda o papel dele de sacerdote, que a filha entenda o papel dela de auxiliadora, que haja, Senhor, salvação nessa casa, que eles como casal possa conduzir o netinho Henry ali nos caminhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da irmã Andréia, a sua família, toda a sua casa, Pai, em nome de Jesus, e que ela venha voltar aqui, testemunhar o seu poder, Pai, porque é o seu poder que, quando ele é anunciado, ele glorifica o seu nome. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de orar por essa família. Abençoa, guarda debaixo das tuas asas. E se precisar que haja cura, que o Senhor os cure, que se precisar, se ainda não houver salvação nessa casa, que o Senhor possa salvar e que o Senhor possa conduzi-los, Pai, à tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E eu quero falar com você agora do YouTube que chegou aqui e ouviu essa mensagem, que você também possa ser alcançado pelo Senhor hoje. Que o Senhor, que se você chegou até essa mensagem, entenda que você é um escolhido do Senhor. Entenda que você é uma escolhida do Senhor. E o Senhor, Ele quer te dar vitória. Ele quer te
conduzir, né, a família de Cristo. Então, se você deseja hoje chamar Jesus para morar na sua vida, para ser o Senhor e Salvador da sua vida, faça essa oração, né? Chame o Senhor, Senhor Jesus. Eu tenho andado até hoje por meus próprios conceitos, meu próprio entendimento, mas a partir de hoje eu quero receber o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero receber o Senhor como o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. E se você fizer essa oração de toda a sua sinceridade, todo o seu coração, com certeza hoje a salvação entrou na sua casa. E se você fez essa oração, escreve seu nome aqui no comentário. Se você quiser participar conosco do Clube da Bíblia, é só você clicar aqui e no link que a gente vai deixar aqui abaixo e entrar no nosso grupo VIP para a gente poder estudar a palavra de Deus todos os dias. Amém? Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Nós encerramos nosso estudo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Amém? Então nós vamos encerrar. Que Deus abençoe, né, a nossa vida. Que Deus abençoe o nosso dia para quem está no Brasil. Que Deus abençoe a noite para quem está no Japão. E que tudo que venhamos fazer seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Beijo para vocês. Deus abençoe.